grupo de estudo da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente inaugurou no LinkedIn, hoje, 9 horas do dia 5 de 5 de 2022. Então, a gente está em mais uma edição. E diante da pauta que aconteceu, né, da discussão que aconteceu na parte offline, que é lá no grupo do WhatsApp, a gente teve um debate para discutir o quanto a parte do usuário é relevante e o quanto a gente precisa de entender em qual ponto ou qual posição a gente precisa de gerar argumentos. Então, eu queria propor que a gente discutisse hoje essa questão. A gente sai um pouco da parte técnica, a gente sai um pouco da parte dos processos da lei, para a gente entender como que a gente vai estar falando com as pessoas e como que a gente vai estar entendendo em qual lugar é relevante para que a gente argumente melhor e melhore o nosso market share, né? Melhore o nosso mercado e crie mais condições da gente estar influenciando as pessoas, na realidade, as pessoas que comandam as empresas a melhorar. E aí, estou abrindo, então, o debate. Eu acho que, como qualquer empresa, qualquer empresário, Pedro, o que chama a atenção dele, o que brilha os olhos dele, é tipo, o que eu ganho com isso? Quais os benefícios que eu tenho? Como de forma imediata ou em médio tempo, o que eu ganho com isso? É aquele jogo imediato, porque o empresário, não adianta você falar dos princípios, tal, muito menos você falar em relação à penalização, tal. Isso não vai adiantar, isso só espanta, né? Por experiência própria. Eu já tenho visto muitos colegas aí que tiveram uma abordagem um pouco mais agressiva. Olha, muito bem, nós gostamos, é importante e tal, mas passa outra hora porque agora não é o momento. Enquanto outros tiveram uma abordagem mais comercial, mais profissional e mais interativa, mais voltado a apresentar os benefícios para a empresa, acabaram até fechando o negócio. Então, eu acho uma coisa bem clara. Se apresentar e falar de benefícios. Como que você, empresário, você se beneficia da lei? Tá? Acho que isso aí é um ponto básico para a gente começar. Lozimbo, eu até concordo bem com você, porque eu acho que se a gente não fala dos benefícios, a gente não vai ter nenhuma atratividade. Mas como que a gente convence a equipe técnica, que até então tratou a lei sempre por pessoas naturais. Eu não sei de onde eles tiraram esse adjetivo, né? Como se pessoas naturais fossem diferentes de pessoas. Então, Pedro, esse adjetivo, esse conceito é típico lá do direito, embora se mostre uma terminologia um pouco ultrapassada, mas para nós aqui do direito sempre foi usado esse conceito. E aí, olha só o tamanho que é isso. Quem começou a falar da Lei Geral de Proteção de Dados foi quem leu a lei, e aí provavelmente foram os advogados. E os primeiros treinamentos foram focados nisso. Então, o que era usuário, que era pessoas, virou pessoas naturais. E aí embutiu de tal forma essa coisa na nossa cabeça que todo mundo, quando começa a falar de Lei Geral de Proteção de Dados, quer falar de pessoas naturais. E a gente, acho que talvez seja por isso que a nossa discussão ontem foi tão acalorada e tirando aquela questão de onde é a posição. Porque toda vez que a gente foca no usuário, a gente perde o foco da empresa. E quando a gente está falando da empresa, a gente está falando de processo de RH, de jurídico, de TI, de diretoria. E aí, essa argumentação também ela começa a ser muito robusta para aquele conversa que a gente precisa de ter. Que a maioria das empresas que a gente está lidando, ela tem o dono da empresa como única pessoa, que é o cara que é o gestor,
que é o cara que contrata a TI, que é o cara que fala com a contabilidade, que é o cara que faz entrevista para que as outras pessoas vão trabalhar na equipe dele. Então, até esse discurso da gente virar e falar o seguinte, todas as empresas que a gente lida têm RH, provavelmente o RH está dentro da contabilidade. Então, ele contratou a contabilidade que vem junto, o RH que cuida da folha de pagamento dele, que cuida, às vezes, até da documentação que ele precisa para participar de uma licitação. Muitas das vezes, até da emissão da nota fiscal, que ele também não faz isso. Então, a gente precisa de criar o tempo inteiro na nossa cabeça o que é importante para a gente estar argumentando e negociando. Eu concordo que a parte de benefícios é aquela questão de você virar e falar o seguinte, olha, se você caiu no ransomware, e que é aquilo que a gente discutiu na semana passada, que a gente estava falando da NPD, quando a NPD ela abre mão de auditar, o ransomware está auditando. Então, se a gente transformar o ransomware no nosso sujeito de ação, a gente pode falar o seguinte, olha, vamos conseguir mais clientes se a gente apontar e falar o seguinte, gente, vocês estão perdendo para o ransomware. Mas, o Pedrinho, talvez não seja tão prudente utilizar essa abordagem, porque um dos maiores benefícios, além da segurança, lógico, que é o maior, as empresas hoje estão muito comprometidas com a sustentabilidade, com ser pet-friendly. A LGPD vem também para melhorar a imagem da empresa, né? Contribuir com uma informação ao usuário e ao mercado que é uma empresa que está em compliance com o que está já acontecendo de mais moderno hoje. Quando você fala assim, Dante, quantas das empresas que você atua que estão com essa preocupação? Porque das empresas que eu atuo, eu não posso dizer que são muitas. A não ser aquelas empresas que passaram, por exemplo, de 100 funcionários. Isso. Aí lá você começa a ter CIPA. Agora, aquelas empresas que têm 30 funcionários para baixo, que talvez seja o meu maior número de gente, eles estão agora indo para a cloud, indo para poder evitar aquelas despesas de ter que ficar fazendo upgrade de máquina a cada 4 anos, 5 anos. Uhum. Então, a discussão hoje é por que eu tenho que legalizar o Windows? Só um segundo, a Bárbara Prado entrou, tá? Então vale a pena uma questão que é uma presença feminina, né? Então, nossa. Essa colocação do Pedrinho Prudente, Dante, me faz lembrar... Bom dia. Me faz lembrar uma grande indústria que eu visitei, que eu visitei a convite para fazer o projeto de infraestrutura deles, que estava muito bagunçado, e também aproveitar e já direcionar esse trabalho já para a LGPD. Tá? Fui chamado para isso lá. Isso já tem... João, só um pouquinho. Lucas, você eu não sei se você está caindo alguma coisa da tecnologia, você está usando o aplicativo ou o navegador? Você está de carro, né? Está no celular, né? Ô, João, pode continuar aí, porque eu acho que... Então, eu fui chamado para fazer esse trabalho, direto. Chegar lá e fui lá, vi uma estrutura horrorosa de TI e tal, e também já preparar essa infra para já direcionar para a LGPD. Já vai para uns 6, 8 meses, sei lá, 9 meses, e eu estou sempre, o rapaz de RH, inclusive, o convidou, e ele fala, João, não está sendo prioridade da empresa, nem a TI, nem a LGPD, nem nada. Nada disso está sendo prioridade. Você está aqui na pauta para vir fazer o trabalho, e não é pauta, por enquanto, para isso. Eles falaram que tem prioridade, continua rigorosamente do mesmo jeito que quando você vê aqui, sei lá, 8 meses atrás. Nem entendeu? Então, ele está sempre em contato comigo, tá do mesmo jeito. Se você quiser vir tomar um cafezinho comigo, você vai ver como é que está. E é uma indústria grande.
Grande. Não, eu vou te falar que isso que você acabou de relatar, se a gente imaginar, por exemplo, tem uma empresa de logística que ela levou o servidor de arquivo para a nuvem. Ela não se preocupou com a questão da dupla autenticação. Ela preferiu abrir mão, porque falou que o usuário não ia aceitar. Então, a diretoria virou e falou o seguinte: eu quero senha fácil e todo mundo compartilhado. Então, o diretório principal está compartilhado com todo mundo. Pois Aí é o que eu estava colocando para o Dante, que às vezes o Dante está lidando com as empresas, até por conta da IBM, com as empresas de um porte tão grande, que conceitos de sustentabilidade já fazem parte. Aquelas empresas que estão num nível de maturidade maior. Mas a maioria das empresas, por exemplo, eu estou falando de hotel. A maioria dos hotéis, o site é tratado ainda HTTP. Não são seguros. E aí você fala o seguinte, mas o cara ele não vive de conexão com as pessoas que estão na internet via Google. Ele não tem Google no negócio, não tem. Até depois que aqui em Ubá a gente passou a fazer isso, tem uma porta abrindo e fechando aí. Silenciar todo mundo e aí, na medida que for, vocês fazem, tá? Vamos voltando. Mas essa condição como é que eu vou dizer assim, de estar preocupado com a segurança, a maioria das pessoas está preocupada com o negócio, é o core. E aí, o que a gente tem que fazer é o alerta. Essa semana eu vi um cara falando o seguinte: olha, se você está me contratando para fazer isso e está me mandando fazer diferente daquilo que é o certo, não vou ser contratado. Eu tenho outras agendas, eu prefiro ir para outro lugar. Em vez de trabalhar. Agora, eu não falaria isso nunca. Eu nunca falaria isso. Mas eu admiro alguém que tenha esse pulso, entendeu? O que eu tenho feito, e aí eu faço isso assim, com muita propriedade, eu viro para o cara e falo o seguinte: olha, eu vou te entregar em papel, porque eu vejo que tem problema a nossa conversa. Então, assina para mim que você está me dando um recibo, que eu estou falando que você está fazendo errado. Mas eu vou continuar trabalhando aqui. Mas é você que está querendo fazer errado. Então, eu nunca falo que vou embora. Isso eu não falo. Mas eu admiro quem fale. Mas na medida que eu não guardo segredo, eu falo para a pessoa o que ela tem que fazer. Mas isso eu estou falando muito em TI. Porque eu não faço isso para quem, por exemplo, não está conversando com um contador, que é a maioria das empresas. E aí eu tenho conversado com a contabilidade. A maioria dos contadores também negligenciam. A ponto de, eu não sei se você já tem isso, se você tem um contador, aonde que está a sua assinatura digital, que tem que estar lá entrando para fazer alteração de CNPJ, abrir empresa, baixar empresa, essa condição. Aonde que está o seu assinatura? Com a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Não esqueça da palavra arroba mudar. Não esquece disso, tá? 1, 2, 3, arroba mudar. E o cara não muda, fica essa pro resto da vida. E aí... 2022, exclamação. E essa é uma condição que a gente tem que... por que o cara ele não quer passar a ser representante na contabilidade? Você sabe por conta de quê? Porque no escritório dele, ele não tem confiança em todo mundo. E que ele teria que passar para aquelas pessoas que não têm a assinatura, o pendrive dele com a assinatura, deixar lá disponível no servidor, para que os funcionários dele assinassem como ele, que está assinando como representante das empresas. Se ele assina desse jeito, ele assume uma responsabilidade. Agora, se ele usa o seu token, significa que ele falou o seguinte: você que assinou, você que é o responsável. Não tem lugar nenhum falando que eu transferi o token físico para ele. Ô, Pedrinho, mas ele não empresta o token, não sei o quê, mas ao mesmo tempo ele usa a mesma senha. Então, todo mundo usa a senha dele também. Mas isso, por exemplo, eu não sei se o Lucas tem essa condição, mas eu tive conversando com alguns advogados que trabalham como escritórios associados, que eles não têm relação de equipe em contrato. Eles são associados e aí eles trabalham no mesmo lugar, né?
Um entrega o token para o outro. Um assina para o outro. Às vezes, até aquele cara que ainda não é formado, que está lá estagiando, assina para o advogado, porque o token fica lá. Você concorda com isso, Lucas? O Lucas, acho que... O Lucas está fora. Mas, enquanto o Lucas não volta, permitam eu fazer uma observação aqui. Eu quero trazer uma pequena contribuição, não sobre esse aspecto especificamente, mas o que nós estávamos falando anteriormente. Um pouquinho antes da gente começar a gravação, o Orozimbo me fez uma pergunta. A gente estava falando de clientes, etc. e tal, e o Orozimbo me questionou: Morelli, como é que você busca o cliente? Como é que você traz o cliente? Então, eu estava aqui pensando, a minha prática do dia a dia me diz o seguinte: eu uso muito uma metodologia que se usa em marketing digital. Eu trabalhei uma época com marketing digital, e o marketing digital mostra para a gente que uma metodologia para você atrair a atenção das pessoas, e aí eu estou falando da empresa, o primeiro é seguir um passo que é mais ou menos, ele é eclético, ele é base no marketing digital. Primeiro, e aí aconteceu uma coincidência. Eu ia citar a Bárbara, na hora que eu pensei em falar, a Bárbara entrou aqui na nossa audiência. Então, veja. Mas não pode falar na frente, não? Não, posso, eu vou falar, tanto que eu vou falar. A Bárbara dizia na nossa última reunião que a gente tem que fazer um processo didático dentro do cliente, ou seja, falar com o cliente a linguagem que ele entende. Então, a primeira coisa no marketing digital que eu uso no meu dia a dia é apontar quais são os problemas existentes no mercado, quais são os fatores de risco dentro do mercado. E aí, conforme a Bárbara falou daquela vez, falando com didática e também avaliando um posicionamento do Ulisses, dizendo o seguinte: você primeiro tem que entender a maturidade de cada cliente, e em sabendo a maturidade de cada cliente, você usar uma determinada didática, uma determinada terminologia. Você não vai falar coisas elementares para um cara que já tem uma maturidade maior em tecnologia, em processos. Então, você vai usar a tua didática de acordo com a maturidade do cliente. Então, aproveitando a ideia da Bárbara e do Ulisses. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: a sequência que eu uso, e no meu caso tem dado muito certo. Primeiro, eu aponto os problemas, quais são os problemas que existem. Depois de apontar os problemas, eu vou e insiro esta empresa, dizendo diretamente para o empresário, para o board da empresa, dizendo como é que ele se insere nesses problemas, como é que ele está inserido. Eu envolvo ele, que ele é passível de estar envolvido com esses problemas. E no final, como o Orozimbo falou, eu mostro quais são os benefícios que podem fazer com que ele resolva as necessidades e ele não esteja afeto a esses problemas. Então eu sigo essa sequência e isso tem dado muito certo. Muito certo, porque você fala a linguagem que o empresário precisa ouvir, e se assim eu percebo, como o Dante falou, que o cara está preocupado com o negócio dele, com o que ele vai faturar, etc. e tal, eu levo um pouquinho para esse lado também a didática. Porque eu vou ter que usar algum artifício para prender a atenção dele. Eu disse na última reunião que você não enche uma garrafa sem antes abrir a rolha, né? Você primeiro tira a rolha, você faz a pessoa querer entender o processo e depois você incute ideias para a pessoa. Então, eu sigo essa rotina. Primeiro eu mostro os problemas, depois eu insiro a empresa ou o empresário nestes problemas, dizendo para ele que ele convive com esses riscos, e depois eu digo para ele qual é a forma que ele tem de se proteger desses riscos. Posso dar um pitaco? Por favor. Até porque, se pensar numa parcela de tipo de empresário, clientes, do porte de clientes que a gente atua, você tem alguns problemas. Como a TI é tratada e como até como alguns gestores de TI também cuidam disso. Então, o que é muito comum a gente ouvir? Acho que todo mundo já ouviu, quando dá um determinado problema, você chega para conversar com um decisor lá, propriamente, mas eu não sabia disso. Porque ele sempre relegou também a empresa dele relacionada a TI para lá. Então, não, mas eu tenho um camarada bom que ele faz tudo, deixa para lá, a hora que explode, mas eu não sabia disso. Então,
Essa abordagem que você faz, Morelli, de mostrar para o camarada que está abrindo a rolha antes de encher a garrafa e tal, e cai naquilo que a Bárbara falou, da parte didática, é o desafio que eu acho que a gente tem que ter mesmo. Sim. E quando ele diz para você, eu não sabia disso que você está me dizendo, você vai dizer para ele, é exatamente por isso que eu estou aqui, para te dizer. Agora você sabe, exatamente para isso que eu estou aqui. Até um memezinho, assim, atualmente. Lógico. Você não sabia de tal coisa? Não sabia, então, mas agora você sabe. Sim, né? sim. Então, sim. são abordagens que já vem também uma prática muito longa, né, das empresas com a relação com a TI. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu, na minha prospecção, que não é pequena, eu faço muita prospecção, eu convivo com isso, essa abordagem ela funciona assim para mim muito assertivamente, muito assertivamente. É evidente que nada na vida é 100%. Eu não vou conseguir 100% de adesão, mas eu consigo um grande potencial, um grande número de situações onde eu consigo trazer o board da empresa para análise do processo. Às vezes aquele que você não traz também, o camarada fica com aquilo na cabeça. Um belo dia ele pode lembrar, né? Pô, bem que o camarada falou eu lá tenho atrás, casos aqui, né? eu tenho casos aqui, João, em que eu abordei o cliente, expliquei tudo, ele falou, tá bom, eu entendi, eu tenho outras prioridades, vamos esperar um pouquinho, mais para frente a gente fala. 2 meses depois ele foi invadido. Esse é Você não virou suspeito, não? Você lembra disso, Messi? Lembra disso? Lembro. Não, e assim, uma coisa que eu ia falar... Você não virou suspeito, não? Pô, você vê aqui, eles não invadiram, pô. Não, mas ele nem me procurou, acho que de vergonha. Acho que de vergonha. Existe um ponto também em cima dessa tua colocação, que muita gente fica sabendo, mas quando fica sabendo, sabe que vai ter um custo e custa acreditar. Entendeu? Esse é um outro fator, tá? A pessoa, quando fica sabendo que tem que tomar uma ação e essa ação tem um custo, ela fica cética e demora a acreditar porque ela vai ter que fazer um investimento, entendeu? Então, ela vai ouvir isso de 1, de 2, de 3, de 10 para aí sim tomar uma ação, muitas das vezes. Às vezes o cara não é leigo. Sim. Ele se informa, mas ele vê o tamanho de repente, de um investimento que ele tem que fazer, que talvez ele não tinha se programado, né? Haja visto a própria LGPD, que a gente discute aqui todo dia. Muita gente sabe da lei, mas muita gente não colocou nenhum FII para poder investir. E aí ele vai tentando mentir para ele mesmo, entendeu? Sim. É uma outra situação que eu acho que se apresenta. Não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que é outra situação que se apresenta em um monte, e não é só na área de cibersegurança, e um monte de coisa quando você fala de grana. Eu queria fazer um outro adendo aí. Nessa relação de prospecção, eu não sei se o Morelli faz ou fala exatamente isso, mas uma coisa que na época de marketing digital, ou até antes disso, isso eu acredito que no ramo de negócio, isso é essencial. Antes de você falar de negócios, antes da gente comentar sobre benefícios, problemas, tal, acho que a primeira abordagem é a cereja do bolo. Eu acho que a cereja do bolo não é exatamente quando você fecha o contrato, mas quando você começa a relação. É aquilo de você entender o seu cliente, o que ele pensa, e qual a estrutura da empresa, como é que está essa empresa. Ou seja, é você ser mais um psicólogo empresarial, assim, você ter essa abordagem, né? Aquela conversa até meio informal, antes de você entrar realmente de falar de negócio. Aí de você falar não é, de repente, não é falar de problema, mas de solução, você pode falar que existe ele precisa fazer os devidos investimentos, etc. Enfim, aí é aquele papo de negócio, aquela coisa que todo mundo sabe. Mas eu creio que a construção do negócio, né, o consentimento dele, a assinatura do contrato dele, começa antes de você realmente falar de negócio com ele. Está muito claro isso que você está dizendo, Orozimbo. É assim, não se colhe fruto sem antes plantar a semente. Exatamente.
Nessa Antes parte, preparar o solo, né? nessa parte, eu acho que a gente, por exemplo, com as lives que o Orozimbo tem feito, né, o conteúdo que o Orozimbo tem colocado, é um negócio que a gente pode estar compartilhando. Do mesmo jeito daquelas trilhas que a gente falou muito do usuário, por exemplo, no hospital, do usuário na clínica, do usuário no advogado, no escritório de advocacia. Né? Essas questões foram temas que a gente abordou aqui que a gente pode estar replicando, porque para a gente plantar uma semente nessa ação de marketing, se a gente reposta na rede social, alguém vai estar lendo no offline. Igual os nossos vídeos. A gente hoje tem vídeos nossos que estão com 100 visualizações. E teve pessoas que, tipo assim, que viram offline e que assistiram, talvez acelerado, mas assistiram 100% do vídeo, da live que a gente fez. E eu já tive pessoas que comentaram lá no LinkedIn, repostando aquele post sobre o hospital. Ele falou assim, ele repostou isso num grupo, e aí eu fui marcado e fui ver o tanto que virou relevante o contexto que a gente está fazendo. E aí de um outro lado. O Orozimbo sempre gosta de falar disso também, né? Que é a quantidade de pessoas que a gente já conseguiu reunir lá no LinkedIn, no grupo de Lei Geral de Proteção de Dados. O tamanho que a gente se tornou e quanto que isso se torna relevante para a gente replicar. O que a gente precisa agora é de fazer um negócio que o pessoal da advocacia faz muito. É o verbo de fazer, é o verbo de multiplicar. Porque na hora que a gente coloca dessa forma, por exemplo, hoje a gente tem feito isso. Hoje eu fiz um comentário lá num post do Morelli. Toda vez que o Orozimbo escreve, publica lá, eu também vou lá, compartilho, escrevo. Porque faz relevância isso, a gente acelerar e multiplicar o que um colega está fazendo. Né? Então, plantar é importante, realmente é importante. E um outro aspecto importante também, Pedro, são as várias opiniões que a gente ouve aqui, as várias experiências. Eu te digo por quê. Mesmo que a gente saiba das coisas, muitas vezes pelo hábito, a gente acaba esquecendo. Por exemplo, ainda há pouco eu comentava a respeito das observações da Bárbara, das observações do Ulisses. Às vezes, no dia a dia, você está falando com o cliente, você esquece dessa coisa, você esquece de ver a maturidade do cliente, você esquece de usar a didática. Então, quando você participa dessas reuniões e esses processos são chamados à atenção, você acaba exercitando esse processo e quando você vai para a prática, você lembra daquilo que o Ulisses falou, daquilo que a Bárbara falou, daquilo que o Dante falou, e isso vai formando um quebra-cabeças, vai completando o processo todo. Então, para mim, esta reunião, independente do conhecimento que você tenha ou do que você não tenha, é um constante treinamento das atividades que a gente exerce no dia a dia. E você falou um negócio que foi muito interessante, porque, por exemplo, nem todo mundo está no mesmo nível de conhecimento, principalmente da lei, né? Eu lembro que quando o Rodrigo participava de forma mais ativa, ele tinha um conhecimento. Eu vejo que o Orozimbo cita muito bem a lei, o Lucas lê a lei sempre, e aí ele está sempre citando também. Mas alguém que entrou chegou e falou o seguinte: eu fiquei feliz porque até nas minhas perguntas, que às vezes não eram tão importantes assim em termos de conteúdo, todo mundo foi simpático para responder, para partilhar, para compartilhar. Então o grupo aceita até também quem é iniciante. Isso também faz diferença, né? Isso também é bom. Então, o que a gente tem feito realmente trabalhar aquelas pessoas que aqui queiram estar e trocando experiência, a gente gerar mais experiência, mas também trabalhar a argumentação. E aí eu acho que eu fico, às vezes, até meio enjoado com isso, porque eu falo o seguinte: gente, vamos parar de falar de usuário, vamos falar de empresas, né? Porque a gente precisa de melhorar a nossa argumentação. Mas realmente o que você está colocando é muito interessante e falar da experiência do outro, a gente acaba aprendendo também.
Eu vou dar um exemplo. O meu pilar de sustentação, por exemplo, ele tá ligado à LGPD, mas ele não está diretamente ligado à LGPD, porque eu trato de um capítulo, de um pilar que é a proteção de credenciais. Então, quando eu ouço os profissionais de direito aqui no nosso grupo falando, eu aprendo assim absurdamente a respeito de lei, de interpretação dos processos e tal. Então, isso para mim acrescenta em termos de conhecimento. Eu me torno um profissional mais completo. Não que eu vou ter absolutamente o conhecimento deles, mas essas inserções que eles fazem nas reuniões são de extrema importância, porque eu acabo ligando a minha atuação, que está lá num outro segmento, mas que se liga, de certa forma, a processos da LGPD. Então, eu acho que essa colaboração de todas as pessoas é extremamente importante para todos nós. Morelli, só acrescentando uma coisa, eu acho que é muito, muito importante isso. Falta ar às vezes. Sim, Muito, sim, sim. muito cansaço. Sim. Acho que num processo de abordagem, aquilo que eu havia comentado, né, de você fazer a prospecção, você enfocar apenas a LGPD, eu acho relativamente frágil, Sim, né? sim, Relativamente frágil, sim. porque você vai encontrar o empresário, né, o gestor, com todas as armas na mão, com toda aquela lista de objeções que ele já tem. Sim, E não é um primeiro papo que você vai ter com ele, uma primeira interação que você vai ter com ele, que você vai desmontar isso. Tem que ser um cara muito cabeça aberta, né? Tem que ser um cara muito voltado a ideias, né? Para falar, pô, você está certo. Né? Realmente, eu estava errado. Isso não acontece na prática, a gente sabe. Né? Então, a abordagem, né, para um processo que você está que você tá buscando da LGPD junto à empresa, tem que ser muito maior que isso. Né? É muito, muito maior do que a LGPD. Tá? Isso dá uma live nossa aqui, sim. exclusiva, né? Só para a gente ver o que está até acima da lei, não acima da lei no aspecto que é jurídico, tá? Que está na lei tem que ser cumprido, mas o Perfeito. entendimento que você tem que ter, tá? Antes de você falar da lei para o seu cliente. Então, ok. A Bárbara Pode levantou a mão escapar. aí. Abre o microfone, Bárbara. Agora você respira, Orozimbo. Nossa, falta ar. Bom dia, pessoal, mais uma Bom vez. dia, Bárbara. Bom Bom dia. dia, bom dia. Combinando com o que o Orozimbo falou e o Morelli, a minha didática de conseguir cliente é justamente parecida com a do Morelli, de mesmo entrar no mundo do cliente, daquele empreendedor, né? Saber o que ele precisa, entender o real problema dele. E aí combina bastante com o que você falou, Orozimbo. Eu busco não só falar sobre a LGPD, e sim trazer o valor que a LGPD vai agregar no negócio dele. Eu estou muito... Meus clientes são do agronegócio, então vocês imaginem como é complicado entrar, mas depois que você entra, ou assim, uma porta aberta para você conversar, são abertos a entender sobre a legislação, desde que você não chegue falando juridiquês para eles. Eu sou da área do jurídico, então foi uma coisa que eu tive que aprender a como chegar neles de uma forma simples. Então, principalmente por conta do GDPR, isso era confuso, eles não entendiam muito bem, mas quando eu entrava na área deles, entendia o problema e falava, vem cá, não é só LGPD, não é só GDPR, vamos entender o seu real problema, olha, a LGPD vai impactar nisso, se você se adequar, você vai conseguir exportar com um valor de mercado e com uma segurança para os seus clientes lá fora, eles vão querer comprar mais de você porque sabe que você tem uma preocupação aqui. E, enfim, e isso fez com que hoje, salvo engano, eu trabalho na Mais Um Digital, a gente tem mais de, eu não sei contar quantos clientes, mas passam de 13 do agronegócio. Então, assim, ticket alto de clientes e a maioria do agronegócio, que é um mercado que as pessoas achavam impossível de entrar, pelo menos aqui na nossa região, que é Mato Grosso.
Tem o nosso colega aqui, o Ulisses, acho que o Ulisses não está. O Ulisses, ele está aí hoje, ó, o Tá Ulisses. tá aqui. Pode ser que ele não esteja. Ele também tramita, né, nessa área de agronegócio, tá? Depois, se ele quiser aparecer aí, falar alguma coisa a respeito, mas é uma área que a gente achava, né, que ia ficar, seriam os últimos da fila, pelo contrário, certo, Ulisses? Bom dia, meu jovem. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom Opa, dia. tudo Deus. bem? Tudo bem, Ulisses, Estou tudo só bem. ouvindo vocês aqui, processando. Aham. Essa área do agronegócio é realmente um desafio muito grande, porque tem muita rotatividade, né, que a gente chama de turnover, né? Então, eles não ficam normalmente com funcionário durante muito tempo, e aí você faz o treinamento, que é fundamental nesse processo, e muitas vezes, quando você quer dar um próximo passo, você tem que treinar de novo uma galera, porque eu estou falando assim, um prazo de 3 meses. Eu não sei se a Bárbara ela tem esse problema também com os clientes dela, mas é bem comum, pelo menos nos clientes que eu atendo, né? Tocantins, eu atendo o pessoal de Tocantins, o pessoal do negócio Tocantins, mas é bem complicado essa parte aí de treinamento com esse pessoal, né? Então, normalmente, a gente monta o comitê, e eu não gosto quando as coisas ficam muito concentradas dentro somente do comitê, né? Porque ocorrem muitos problemas aí, principalmente relacionado ao próprio RH, né? Que eu diria que é uma área bem complexa também, e ela tem que estar muito bem treinada, né? Mas com essa questão da rotatividade realmente acaba se tornando um problema. Mas depois eu posso trocar umas figurinhas com a Bárbara aí, para ver, não sei se ela atende, né, particular, se ela faz parte de uma empresa, mas a gente pode sim depois ver algumas soluções, inclusive Power aí, né, Morelli, que está entrando agora um sistema de segurança top das galáxias aí. É hoje. É hoje. Se eu pudesse, eu dormia e só acordava às 5h30. Ulisses, uma das coisas que eu entendi para sanar esse problema, e eu não sei se você já utiliza essa ferramenta, é ser consultoria. Então, eles me contratam a empresa para fazer o projeto de adequação e por fora eu tenho uma consultoria. Então, no projeto de adequação eu tenho X treinamentos e aí quando eu vou para a consultoria é um número mais ilimitado, vamos dizer assim, que aí eu entro dentro da empresa mesmo e me torno uma colaboradora da empresa. Só um detalhe, o Ulisses colocou aí que hoje a gente vai ter, às vezes nem todo mundo está lá no grupo, né, que vai estar participando dessa parte aí do aplicativo. Hoje a gente vai estar às 17h30 numa agenda que a gente vai estar avaliando uma aplicação que o Morelli vai estar apresentando, né? Então, às vezes nem todo mundo que está aqui está ligado naquilo que vai acontecer, mas quem quiser participar pode levantar a mão, né, Morelli? Sim. Apenas fazendo um adendo, é que como é uma aplicação voltada para a área de tecnologia, né, no pilar que eu atuo, mas isso não quer dizer que outros profissionais de outros segmentos possam participar, entendeu? Então, está feito o convite aqui em geral. Eu não costumo trazer esses assuntos para a reunião, mas hoje especificamente convidei a parte profissionais de tecnologia para conhecer uma tecnologia moderna de proteção de credenciais. Que assim, hoje, 85, agora eu vou falar um pouquinho, só uma coisinha só. 85% das invasões se dão por credenciais. É a tal da falha humana. Por falar nisso, só queria fazer um adendo, Pedro. Eu ia programado agora, dia 10, a nossa terceira apresentação sobre treinamento. Ok. Até lá eu não vou ter condições, a garganta está ruim, então eu estaria passando. Altera-se a data, Orozimbo, altera-se a data. Para o dia 17, tá ok? Nós precisamos de você íntegro. Isso. Saudável sempre. E essa condição do login, da credencial, eu não sei se vocês usam alguma tecnologia que já está totalmente em nuvem, né? E igual o Office 365. Sim. E toda vez que eu vou falar desse treinamento, eu falo com as pessoas, olha, a gente tem que abrir um pouco o conceito, que a chave que te dá acesso à nuvem
ela é muito parecida com a chave que você tem acesso à sua porta de entrada. Exatamente. No caso do hotel, é um crachá eletrônico. Você vai lá e abre a porta. Por exemplo, tem do carro que é Wi-Fi, né? Você aperta, ele abre o carro. Às vezes ele até liga o carro para você. Então, é uma credencial. E aí, hoje, na hora que eu vi o seu texto lá, que você colocou lá, identificação é diferente de credencial. De autenticação. De autenticação. Identificação é diferente de autenticação. Eu ainda não li o texto todo, mas eu até brinquei lá, falei assim, identificação e autenticação. Eu vi. O que eu coloco é que a credencial, às vezes as pessoas falam assim, mas não é o login? É o login. Mas o seu login, ele vem de um e-mail e uma senha. É uma credencial, é o seu crachá. E a partir desse momento, ele vai aparecer para as outras pessoas. Toda vez que você editar um texto, vai aparecer que aquele crachá, aquela pessoa fez uma autenticação. Então, a gente tem que entender o tamanho que é. Porque, às vezes, quando a gente entra na rede, on-price, né, a rede local, você vira e fala o seguinte, eu estou conectado e ninguém percebe o meu login. Ninguém me identifica, a não ser o pessoal da TI, se eles habilitarem lá um serviço de auditoria. Porque, senão, nem eles vão saber o que eu fiz. E quando a gente está usando um aplicativo que já permite essa condição, o login se torna credencial, porque aí você começa a olhar para quem está fazendo as coisas sem aquela pessoa estar tá do seu lado. Então você consegue saber quem foi que editou o Word, quem foi que deletou no Excel, até com o controle de versão. E mais, se eu precisar de disparar uma tarefa, se eu disparar um calendário, eu consigo saber se aquela pessoa está ocupada sem saber em que ela está ocupada. Então, eu posso virar e falar o seguinte, eu posso marcar uma agenda com a Bárbara? Aí o sistema vai lá e fala o seguinte, olha, nesse horário que você está falando, ela até pode mudar lá, né? Porque ele vira e fala assim, ela está ocupada. Então, eu até permito que você mande, mas você já sabe que ela está ocupada nesse horário, provavelmente ela vai rejeitar. Então, o sistema não fala totalmente desse jeito, mas é uma interpretação. Ele vira e fala assim, olha, ela está ocupada nessa janela. Ah, eu quero marcar com o Orozimbo. Se a gente está na mesma equipe, funciona do mesmo passo, né? E aí, essa questão realmente se torna credencial, não é um login. E aí, é uma diferença que eu falo para as pessoas. E tomando como exemplo o crachá que você disse, quando você vai a um determinado lugar e você tem que obter um acesso, a pessoa te pede a sua identidade, tira a sua foto, etc. e tal, você está identificado. Quando ela te dá o crachá e você coloca o crachá na máquina para ele liberar a catraca, você foi autenticado. Então, existe uma questão de fase, né? Exatamente. Existe uma diferença entre identificação e autenticação. Mas aí é porque é uma questão na fase do tratamento de dados. Porque você adquiriu os dados para identificar a pessoa, e no segundo ela autenticou para ter acesso. Na hora que você lê o texto lá da postagem, vai ficar muito claro para você, muito claro. Tem uma empresa que chama Marluvas, ela faz bota de segurança. Sim. E uma entrega diferente que ela colocou foi transformar a bota, que é o EPI, né, com o RFID. Então, por exemplo, assim, tem porta que percebe o RFID e abre. Então, o cara não precisa de pôr a mão. Então, por exemplo, centro cirúrgico. Se o médico e os enfermeiros estiverem usando uma determinada bota com a identificação dele, ele entra e a porta abre. Se ele tentar entrar e a porta não abrir, fala assim, olha, tem alguma coisa errada, não é para você entrar nesse lugar agora. Então, a credencial, em vez de estar no crachá, vai estar no EPI. E são adaptações de entrega, né? Porque eles foram percebendo que o equipamento tinha que estar identificando a pessoa. Sim. Né? Porque aí você vira e fala o seguinte, olha, essa bota não pode ser utilizada por uma outra pessoa, até por conta de contaminação. Às vezes eu estou falando da bota, mas serve roupa, serve capacete, né? Então, se aquele uniforme é seu, ele é seu. Ele não pode ser utilizado por outro. E ainda passa a ter um controle de validade. Que aí você pode, na hora que você cadastrar, falar o seguinte, esse uniforme está identificado e ele tem uma data de validade. Então, a partir de um determinado momento,
se a pessoa continuar usando, tem que gerar um alerta no RH, tem que gerar um alerta em compras, tem que gerar um alerta para o próprio usuário, para ele se posicionar. E aí a gente começa a criar uma... Eu sei que é uma questão complexa, mas desde que tudo isso esteja de forma transparente e redigido nos contratos, né? Para falar o seguinte, olha, eu estou te entregando um material que foi dado um treinamento para você e a partir de agora você tem que ter uma controladoria em cima disso, né? E se alguém te questionar, ele não está sendo invasivo, ele está te protegendo a empresa, que faz parte do EPI, essa questão de proteção. E quando a gente fala de EPI, a gente fala de senha, a gente fala de backup, né? E nessa questão do Office 365, ganhou um grande valor, porque a estação passou a ser backupeada sem precisar de ninguém fazer nada, né? É um robô que faz através do OneDrive, né? Então, você facilita até a capacidade de produção. Então, são tecnologias que vão disponibilizando não só essa questão da percepção da credencial, porque está todo mundo interagindo em cima disso, e aí também de algumas seguranças que vem complementando para evitar de perda de dados e até de perda de versão, né? Que às vezes alguém deletou, eu consigo buscar uma versão anterior, ou alguém editou, eu sei que editou, eu posso aprovar ou não, e aí que tem muito a ver com o que a gente tem falado o tempo todo de segurança e controle de acesso. Sim, perfeito. Essa questão do treinamento que o Orozinho está querendo fazer do dia 17, eu posso estar sendo um par, tá, Orozinho? Então, a gente pode discutir a ementa, e aí, eventualmente, como tem essa questão que eu tenho feito de treinamento para colaboração e compartilhamento, né? Com o uso de credencial, aí vou estar até melhorando os meus conceitos com a aula que o Morelli vai dar hoje. Aula? Que isso? Quem sou eu? Vai falar de aplicativo, né? Vamos mostrar tecnicamente como é que funciona a ferramenta, mas ela bate com os conceitos hoje de alta proteção, de proteção. Não existe 100% de segurança, né? Em cibersegurança não existe 100%. Mas nós vamos mostrar a excelência que uma ferramenta pode atingir, voltada para atender os conceitos do que é uma invasão. Tá certo. A gente já está aí com 9h50, quer dizer, a gente está indo para o final da nossa agenda, né? Hoje ela até nem foi muito acalorada, porque eu acho que a gente foi num tema que já estava muito amaciado na conversa de ontem. Eu não sei se vocês chegaram a ler o que foi tratado lá no chat. Leio tudo. Do WhatsApp. Leio tudo. Mas mas às vezes a gente lá não participa, assim, porque acaba sendo um confronto, um debate. E eu acho que esse confronto, ainda mais do jeito que ele é feito lá, muito respeitoso, ele justifica a gente estar aprimorando, né, cada vez mais a nossa argumentação. Principalmente quando os debates lá são de essência jurídica, eu fico só lendo para aprender. Eu aprendo, eu leio tudo para aprender. Eu tenho sempre como base o seguinte: conhecimento nunca é demais. Mesmo que você não possa efetivamente aplicá-lo, mas conhecer nunca é demais. Até por uma questão que a gente colocou aí agora, eu achei legal essa parte da gente entender um pouco antes da Lei Geral de Proteção de Dados que o Orozinho colocou, porque a gente precisa, na hora que está conversando com as pessoas, tratar dessa forma, né? Porque se você vai muito focado naquilo que você tem para fazer, você também deixa de ser simpático e deixa de ser atraente àquela conversa, né? E aí a pessoa já não quer contratar de qualquer jeito, né? E você já vai muito objetivamente querendo um cheque, aí ela fala assim, olha, não tem não. Não passe, não assine de jeito nenhum. É a história de querer comer o fruto antes de plantar a semente, né? Então... A gente tem que usar a gente tem que usar aquela velha máxima, cara, que nós temos duas orelhas que é para poder ouvir. Opa, uma boa, e só uma boa, cara. Perfeito. Então, realmente, a gente tem que começar a treinar mais o ouvido do que a boca, talvez. E esse negócio da gente ser simpático, por exemplo, assim, também gostei na hora que falou lá da prospecção, eu vou anotando e agora eu vou passar a estar fazendo igual eu fiz na última reunião,
aquilo que eu fiz de anotação eu vou estar publicando lá no grupo. Essa questão da gente analisar a empresa do cliente antes da gente fazer a visita, e aí a gente já chega com um vocabulário que o cliente está habituado. Então, eu gostei da Bárbara falando aí do negócio da agropecuária, né, da zona rural, né? É a agroindústria. E aí, na hora que você chega lá, se você, por exemplo, vai falar de meteorologia, vai falar de preço do feijão, ou de preço do café, ou de preço da soja, ou da condição de chuva para aquela época que está lá se plantando, ou alguma doença de animal que o cara eventualmente esteja tratando, né? Se ele mexe com suíno, se ele mexe com frango, se ele mexe com boi, e aí por aí afora. Quando você começa a falar a língua que ele escuta, aí ele pelo menos já fala o seguinte: opa, vamos conversar. É igual. O cara gosta do meu negócio. O cara gosta do meu negócio aqui. É tirar a rolha para encher a garrafa. Pedrinho, eu aprendi isso, eu adoto isso, cara. Eu aprendi isso há muito tempo atrás, procurando emprego, há muito tempo atrás. Viu? Não sei nem quanto tempo, com aquela empresa de recrutamento e seleção, chama Cato. Era uma das maiores do da época. Sim. E quando eu fiz todo o treinamento lá, eles ensinaram a botar currículo na época, deram treinamento de entrevista, fiz 200, a primeira mulher falou assim: eu não te contratava não, cara, e tal. E quando eu saí do ponto para poder distribuir os currículos que eles montaram, eu falei assim: agora tá ok, solta currículo. Foi uma das orientações. Qualquer empresa que te chamar do cadastro que nós estamos te dando, já tem alguma coisa do que é a empresa. Procura, busca informação e já tenta chegar lá mais ou menos com conhecimento dessa empresa. Eu nunca mais esqueci disso. Nunca mais fui para uma empresa assim. Mas com o Google, então, agora fica mais fácil. Você tem que saber quem que é o presidente, quem que é o dono, quem que manda, né? É verdade. E o LinkedIn hoje favorece muita gente também, porque a ficha técnica fica grande lá. Então, você tem condição de saber quem é que está naquela empresa já. Então, agora, uma coisa que eu detestava falar sobre, que é futebol, aprendi a falar por conta disso. Quando eu tenho que estar percebendo outro, todo mundo quer falar de futebol. Exceto muito pessoal de TI. Mas aí eu tenho tentado não vender para TI, porque a TI sempre acha que eu sou um concorrente deles, né? Então, para não falar com a TI, eu vou falar com alguém que é da diretoria. E aí eu já começo falando o seguinte: eu tenho que saber qual que é o time do cara. Então é assim que eu começo a conversar. E aí, se você está numa cidade menor, provavelmente o time que ele tem mais paixão é o time da região dele. Então, às vezes, por exemplo, falar do Flamengo é um negócio órfão. Eu, que sou vascaíno, passei a seguir o Flamengo. Porque parece que todo mundo é flamenguista, né? É difícil achar quando eu morei em Recife, eu tive que aprender isso na marra, porque segunda-feira era dia do almoço de papo de futebol, né? Galera toda, a gente era todo misturado, mas aí eu ia falar do esporte, do Santa Cruz e tal, eles falavam do Botafogo, do Flamengo, eles acompanhavam só o futebol do Rio. Eu disse: gente, vamos falar do esporte. Eu tinha uns torcedores do esporte. Não adianta, hein? Não adianta. Eu quero saber do esporte. O esporte perdeu, que se dane. Quero saber do Palmeiras, quero saber do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense. Quero saber de esporte. Eu achava aquilo tão engraçado, cara. Não, e isso que a gente tem feito é a gente cada vez mais entender como que a gente está enxergando o outro. E na medida em que a gente enxerga o outro, a gente consegue virar e falar o seguinte: eu posso ser não só aquele cara que está com a esperança de vender, né, interessado em vender, mas ser um cara atrativo. Porque tem uma diferença ser interesseiro e ser atraente. Então, na medida que a gente consegue ser atraente, a gente pode chegar a estar oferecendo, a oferecer o nosso trabalho. Mas até lá, quando você é muito atraente, você acaba ganhando confiança. E o nosso trabalho, a primeira regra é: se o cara não confiar em você, ele não vai te contratar. Tem um ditado que diz, Pedro, que a percepção do cliente te atrai ou te afasta. E hoje, com tantos dados de rede social que você tem acesso, eu acho inadmissível você chegar para conversar com a empresa, você chegar para conversar com o cliente sem saber o mínimo dele. Acho que o dever de casa, ele começa quando você vai fazer uma prospecção, uma visita,
ela começa 2, 3 dias, uma semana antes. O Ulisses abordou muito bem isso numa outra posição, num outro posicionamento, tratando da maturidade do cliente. Isso foi bem explorado por ele. E Pedro, que bacana você falar isso do futebol. Não, eu detesto futebol, mas agora eu escrevo sobre futebol, eu falo de futebol, entendo quem é que marca gol, entendo tudo isso. Então... Eu aqui, como eu lido mais com homens e tudo mais, eu tive que aprender esse meio de futebol. Gente, não era fã de futebol, comecei a assistir futebol. Você, por ser mulher e ser nova, acaba tendo será que realmente sabe sobre a legislação? Será que sabe fazer uma adequação? Então, quando você entra no meio, você fala as coisas que a pessoa sabe, ela fala, opa, peraí, e dá uma abertura. Essa questão da mulher que você falou é muito importante, e ainda mais com relação à idade. E eu acompanhando isso muito de perto, que minha esposa está fazendo, é advogada também, está fazendo mestrado, e o cara vai falar sobre o machismo estrutural e vai falar só da corte, só sobre a corte, ela não vai falar só mesmo sobre a corte, né? Como é que quase não tem mulheres, essas coisas todas. E realmente, ontem eu estava falando com ela que fala, não adianta falar que não tem, porque tem e muito. Pô, mas ela é mulher, ela é engenheira. E, tem isso. João, olha só. Ela é advogada? Aqui em Ubá, eu sou marido da presidente da Associação Comercial. E aí eu fiz um texto na Federal Minas falando do primeiro damo, da função de primeiro damo. Primeiro damo, isso aí. E aí, cara, as pessoas me ligam para entender como é que isso funciona, porque nem todo mundo consegue entender que você, de vez em quando, é sombra de uma grande mulher, né? E porque quem está nesse grupo de associativismo tem isso, né? É um voluntarianismo que está atrapalhando aumento da sociedade, melhora da sociedade. E eu acho que é legal da gente estar tratando desse tema aqui. Eu imagino que a Bárbara deve sofrer ainda. Sofrer deve estar sofrendo. Imagina no agronegócio. E isso... Vocês falaram aí do futebol. Não sei se vocês leram no meu rosto. Hoje eu estou meio chateado. Porque ontem eu estava torcendo... Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o Manchester City junto com o Real Madrid, o jogo de ontem. Eu só assisto o Botafogo, mais nada. Cara, eu falo o seguinte, falar de futebol é uma lição, inclusive do que a gente está falando, né? Já que a gente está falando de futebol, mas assim, o que o jogo trouxe de lição ontem, tá? O Manchester City, obviamente, né, na Liga dos Campeões, estava jogando ontem a semifinal, né? É um timaço, assim, e eu estava torcendo, inclusive, pelo Manchester City. E veja bem, aos 45 minutos do segundo tempo, o Manchester City ganhava do Real Madrid de dois gols de diferença. Tipo assim, acabou, né? Acabou. Imagina, 45 minutos do segundo tempo, 2 gols de diferença, acabou o time. O que o técnico fez? Ele tirou os principais jogadores, 3 dos principais jogadores do Manchester City e colocou outros de reserva lá pro cara. Simplesmente o Real Madrid foi lá e meteu 3 gols e ganhou o título. Tá indo para a final, né? Agora. Eu fiquei muito chocado com essa questão, porque assim, é uma lição, porque quando foram entrevistar os caras do Real Madrid, como que aconteceu isso em 6 minutos, né? Porque em 6 minutos acabou, né? Foi o tempo máximo. Os caras falaram assim, olha, você tem que acreditar até o fim, né? E você tem que ficar olhando no erro do adversário. Na hora que o cara tirou os principais jogadores, eu vi que ele deu uma brecha estratégica, o técnico falando, né? E eu troquei também outros caras para atacar nessa brecha de segurança. Eu estou falando isso porque a gente trabalha com segurança de sistema. Estratégia, pura estratégia. A relação perfeita. Não, mas assim, cara, é quase que inacreditável, porque você vê isso no jogo e a gente trabalha com o jogo, né? A nossa vida é um jogo. Também. Alguém está querendo dizer alguma coisa rapidinho? Não, olha só. São 10h03, está tudo certo. E eu tenho dito também muito essa frase. É bom a gente terminar antes de acabar. Sim. E quando a gente está nesse calor, eu acho que a gente pode até ter, no final de todas as lives, a gente entender um pouco mais dessa empatia, né? Da gente entender da estratégia e da argumentação. Sim. Eu acho que foi muito legal. Mas eu queria estar agradecendo, porque já são 10h03. Ok. E aí, primeiro, podemos divulgar a live? Positivo.
Positivo. Vou tirar uma foto. Se alguém quiser pôr o dedo no nariz, né? Aqui, assim. Tem disso. Depois Aqui, vocês olham lá no WhatsApp. Só ajeitar meu cabelo aqui, peraí. Então, ó, 1, 2, 3 e... todo mundo. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp e aí essa tela vai ser que vai estar fazendo a chamada. Ok. Tá certo? Tem que ter um preview para ver se a gente aprova a foto. Não, autorização do uso, a gente aprova a foto. Como não estou comercializando, a gente já tem autoridade para mostrar o vídeo, está tudo certo. Então, vou desmarcar aqui a gravação. Ok.